Pois bem, Moscou hoje, 17 de maio, finalmente viu aquela movimentação que Vladimir Putin prometeu a todos os russos. Na noite de 17 de maio, Moscou realmente esteve bastante barulhenta. Houve explosões, incêndios e, claro, drones abatidos. E foi informado que drones ucranianos realizaram o maior ataque contra Moscou e a região de Moscou desde o início da guerra. Foi informado que os alvos foram o Parque Tecnológico Elma, em Zelenograd. Essa é uma empresa da indústria eletrônica e óptica. A estação de carregamento de Solneknogorsk, na vila de Dureikino, é uma grande instalação de armazenamento e transbordo de derivados de petróleo, sem a qual, basicamente, parte de Moscou pode ficar sem gasolina. E o aeroporto Sheremetyevo. Bem, em particular, a foto registrou um incêndio na área da terceira pista de pouso e decolagem. Além disso, houve outros ataques, por exemplo, ao MKB Raduga em Dubna. Mas essa ainda não é a lista completa do que foi atacado hoje. E esse ataque é muito característico, pois lembro que literalmente uma semana atrás, para o desfile de 9 de maio, Vladimir Putin trouxe para Moscou tudo o que era possível em termos de defesa antiaérea e antimísseis. Moscou é hoje a cidade russa mais protegida, mas aconteceu que os drones ucranianos conseguem atravessar até essa defesa antiaérea, o que mostra que ou os drones ucranianos já são tão bons, ou a defesa antiaérea russa é tão ruim. Enfim, vamos discutir juntos neste episódio esse ataque a Moscou. E já adianto que essa é justamente a resposta da Ucrânia ao ataque que os russos imundos fizeram contra Kiev. Na noite de 13 para 14 de maio, quando infelizmente mais de 20 pessoas morreram devido ao impacto de um míssil russo. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo para que o maior número possível de espectadores possa assistir a este episódio. E também se inscreva no meu canal do Telegram Pet News, o link está na descrição deste vídeo. Вон. Ага, Дымит, блядь. сбили, походу. Ебать. Ah, porra! Foda-se! Isso é Quincalha, galera, pra ser sincero. Agora Nikita está indo para algum lugar. Членом. Я приблизил. Camarada, isso é Quincali, porra. Isso é só uma merda qualquer. Короче, сначала сюда один дрон улетел, потом второй улетел. Вот. Всё. Тут корпус. Вот так вот, по фасаде. Ну, вроде все живы целы. Ну, владельцам тачки не повезло. Derrubaram a foto. Derrubaram a foto. Derrubaram. Foto. Foto. Derrubaram pela foto. Então vou começar dizendo que o Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou hoje ataques a vários alvos em Moscou e na região de Moscou, incluindo uma refinaria de petróleo, um depósito de petróleo e uma fábrica de microeletrônica. O Ministério afirmou que Moscou e a região sofreram um dos maiores ataques desde o início da guerra em larga escala. E o Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que a guerra está voltando para o lugar de onde ela veio. Segundo o Ministério, as forças de defesa da Ucrânia atingiram pela primeira vez a refinaria de petróleo de Moscou, a base de petróleo de Solneknogorsk e várias empresas de microeletrônica. Veja a seguir uma citação do Ministério da Defesa da Ucrânia. Antes, esses alvos eram protegidos por uma enorme quantidade de meios antiaéreos, mas algo estranho aconteceu. Deus, bombardeie a Rússia, escreveu o Ministério da Defesa da Ucrânia. Agora vamos analisar o que estava pegando fogo, onde foi atingido, porque já tem uma quantidade enorme de vídeos nas redes sociais nos quais os russos, os moscovitas, simplesmente choram sem entender o que está acontecendo. Eles dizem, ai, está chegando, ai, algo está explodindo, o que está acontecendo, camaradas?
Eu simplesmente passei a manhã inteira rindo desse camarada aqui. Eu pensei que fossem, sei lá, umas piadas, mas acontece que os russos ainda falam assim de verdade. Camaradas, o que está acontecendo, camaradas? Enfim, na noite de 17 de maio, drones ucranianos realizaram o maior ataque contra Moscou e a região desde o início da guerra. De acordo com a análise OSINT, os alvos certamente incluíram o parque tecnológico Elma em Zelenograd. Essa é uma empresa da indústria eletrônica e óptica, daquelas que trabalham para o complexo industrial de defesa. A estação de carregamento de Solnekhnogorsk, em Duraikino, é uma grande instalação de armazenamento e transbordo de derivados de petróleo. E até o aeroporto Sheremetyevo foi afetado, porque nas fotos há um incêndio na área da terceira pista de pouso e decolagem. E agora se sabe com certeza que há um incêndio exatamente naquela estação de carregamento de petróleo e no parque tecnológico. Além disso, o ataque atingiu o MKB Raduga em Dubna, é um desenvolvedor de mísseis de cruzeiro. E de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, a refinaria de petróleo de Moscou em Kapotnia também foi atacada. No Sheremetyevo, de acordo com o painel online, mais de 200 voos foram cancelados ou atrasados. E a Aeroflot informou sobre o redirecionamento de parte das aeronaves que chegavam para aeroportos alternativos. Em Vnukovo, quase 100 voos também foram remarcados ou cancelados. E agora, o serviço de Sheremetyevo declarou que os destroços dos drones caíram a uma distância segura das áreas de passageiros. E não há feridos. Já há memes na internet sobre os drones ucranianos serem chamados de destroço. Bem, porque para os russos, durante toda a guerra, só caem destroços, mas parece que os drones ou mísseis caíram diretamente no alvo de propósito. Em Moscou, prédios residenciais foram atingidos, incluindo na rua Mikhailova. Em Zelenograd, a fachada de um edifício alto foi gravemente danificada. Já existem vídeos em que os russos reclamam: "Ai, a varanda caiu". Sobre as explosões, moradores de Khimki, Lobnia e Narofominsk também relataram nas redes sociais. Além disso, o que é curioso, lembro mais uma vez que antes de 9 de maio, Putin reuniu praticamente todas as forças de defesa antiaérea em Moscou. Lá, cortaram a internet móvel, bloquearam a comunicação por celular e reforçaram as medidas de segurança. Mas hoje, os moradores de Moscou, por algum motivo, reclamam da simples ausência de um sistema de alerta durante o ataque. Nos chats de Khimki, Mytishty, Zelenograd e Lobnia começaram a aparecer uma após a outra mensagens de moradores perplexos perguntando por que as sirenes não tocaram e, o mais curioso, por que não receberam mensagens SMS alertando sobre a aproximação dos drones. Bem, porque cortaram o sinal de celular de vocês. Para Putin, tanto faz as suas mulheres lamentáveis e insignificantes. Quem são vocês, moscovitas? Por que vocês aí de repente resolveram reclamar de alguma coisa? Vamos, se escondam rápido e fiquem quietos. Muitos reclamaram que, durante o ataque, não conseguiram falar com os serviços de emergência pelo 112 porque a linha estava ocupada. Não, é que vocês não têm sinal de celular. O governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, disse que as defesas aéreas começaram a repelir o ataque às 3 horas da manhã. De acordo com ele, pelo menos 3 pessoas morreram na região. Ficaram feridas. Casas residenciais foram danificadas em Khimki, Krasnogorsk, Dedovsk e outras localidades, assim como casas particulares no distrito de Narofominsk e em Sergiev Posad, onde, segundo o chefe do distrito, 4 casas foram destruídas. E sobre isso, o comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Brody Madiar, publicou em seu canal do Telegram uma foto dos drones supostamente envolvidos no ataque. Em um deles está escrito Moscou. E então Brody escreve: "As chances se igualaram. Foi cancelado o privilégio exclusivo de uma vida tranquila em Patrik e arredores." Pois é. O Ministério da Defesa da Federação Russa relatou a destruição de 556 drones sobre 14 regiões, incluindo as regiões de Belgorod, Kaluga, Kursk, Briansk, Voronezh, Tula, Smolensk, Lipetsk, Tver, Rostov, o Krai de Krasnodar, a região de Moscou e a Crimeia ucraniana roubada e ocupada. Bem, em resumo, Moscou está sob um ataque intenso. Vou enfatizar mais uma vez. O fato de drones sobrevoarem e atacarem Moscou mostra que a defesa antiaérea na Rússia é extremamente falha. Eu nem sei o que vai acontecer em outras regiões de onde tiraram essa defesa antiaérea e levaram para Moscou para proteger o seu ditador careca e fedorento Vladimir Putin. Não ajudou em nada.
Já circula na internet a hipótese de que Moscou pode ter sido atacada por drones FP-1 daquela mesma empresa Firepoint, mas por enquanto estamos aguardando a confirmação dessa informação. Mas no contexto do ataque a Moscou, primeiro quero lembrar que os próprios russos, depois do dia 9 de maio, violaram todos os acordos porque são bárbaros. Não compensa conversar ou confiar em bárbaros. E na noite de 13 para 14 de maio, os russos atacaram a capital ucraniana, Kiev, atingiram um prédio residencial, parte do prédio desabou e, infelizmente, mais de 20 pessoas morreram como resultado desse ataque russo. Essa foi a resposta dos russos ao fato de que a Ucrânia concordou com o cessar-fogo para que o careca nojento Vladimir Putin pudesse realizar o desfile militar em Moscou. Portanto, aqui está a resposta. Algo chegou a Moscou vindo da Ucrânia, mas ressalto que na noite de 17 de maio, os russos também atacaram a Ucrânia. A Ucrânia foi atacada por drones de ataque vindos de diferentes direções. Quase 300 drones foram lançados contra a Ucrânia. As forças de defesa aérea derrubaram a maioria dos drones inimigos, mas houve impactos. Em particular, nesta noite, os russos atacaram com 287 drones de ataque dos tipos Shahed, Gerbera e Talmas, além de drones imitadores do tipo Paródia, vindos das direções de Oriol, Kursk, Briansk, Milerovo, Chatalovo, Primorsko e Akhtarsk. O ataque aéreo foi repelido pela aviação, tropas de defesa antiaérea e de mísseis, unidades de guerra eletrônica e sistemas de drones, além de grupos móveis de fogo das forças de defesa da Ucrânia. E de acordo com dados preliminares, a defesa antiaérea derrubou ou suprimiu 279 drones inimigos. Foi registrado o impacto de 8 drones de ataque em 7 locais, assim como a queda de destroços em 7 locais, e as forças aéreas alertaram, cito, no espaço aéreo podem surgir novos grupos de drones inimigos, sigam as regras de segurança. Enfim, amigos, vou deixar por aqui. Comentem suas opiniões e conclusões sobre o ataque a Moscou. E o que vocês acham, esse foi o maior ataque a Moscou até agora? Será que foi o último? Ou será que ainda devemos esperar ataques ainda mais eficazes contra a capital russa? Escrevam a opinião de vocês nos comentários, inscrevam-se no canal e deixem um like. E se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal do YouTube, podem fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na tela de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.